Oi, tudo certo? E aí, como é que ficou a construção do vídeo? Me conta tudo porque eu quero saber, eu sou curiosa. Agora, nós já falamos de poupar, nós falamos de inteligência emocional. E agora, professora, o que eu vou falar? De aposentadoria. Por quê? Se eu falo de poupança, se eu falo de planejamento, se eu falo que eu não posso ser guiado nas minhas emoções enquanto eu compro, eu também preciso pensar lá no futuro. Como assim? Ah, mas eu sou jovem, mas nós vamos ficar velhos, vamos ficar idosos. Não sei se vocês sabem disso, não é? Mas em algum momento da vida, vocês vão precisar ter aquela reserva guardada para quê? Para desfrutar na aposentadoria. Lembra do que eu falei aqui para vocês? Nós temos que dar nomes. Então, nós vamos falar de uma reserva específica, que é a aposentadoria. Que é quando vocês estiverem ali nos 60, 65, 70, não sei quantos anos vocês pretendem trabalhar, mas se você for disciplinado, você vai conseguir. Então vamos lá? Vamos falar dessa aposentadoria e como que nós podemos ser disciplinados com o nosso dinheiro? Então vamos lá. Presta atenção aqui. Investigar e analisar situações problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação. Então vamos lá. Professora, eu só tenho 15 anos. Só tenho 15 anos, certo? Eu tenho 15 anos. Apenas. Eu só vou me aposentar com 65 anos. Gente, falta muito tempo, não falta? Então, o que eu tenho que começar a fazer? Planejar. Tudo que você vai fazer, inclusive, você pode ter aí uma previdência juvenil. Você pode falar aí com seu papai, com a sua mamãe, para providenciar para você uma previdência juvenil. Como assim, professora? Existem bancos que trabalham com isso, que trabalham com a previdência juvenil, que tem aí na sua carteira de serviços previdenciários para a juventude. Então, quanto mais cedo você começar, melhor é esse investimento. Então, quanto mais cedo você decidir planejar a sua aposentadoria, melhor você vai desfrutar dela. Então, mesmo que seja um pequeno valor, mas invista. Por quê? Porque você vai precisar. Defina um objetivo. Qual é? Mas eu não quero me aposentar, quero trabalhar até morrer. Não tem problema, você precisa de dinheiro, você precisa de condições, porque nada é de graça. Então, você precisa de condições para desfrutar da sua velhice. Então, planeja, cria um objetivo para você ter esse dinheiro. Como? Então, começa com um objetivo. Em quantos anos? O que você quer fazer? O primeiro passo é ter o objetivo e depois é definir aonde você quer chegar. Saiba com quais receitas você pode contar. Se já for um aluno que trabalha de carteira assinada, ele tem aí o Seguro Nacional, o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. Esse INSS é a previdência pública. Todo trabalhador tem direito que tenha ali a sua carteira assinada em órgãos públicos ou alguns órgãos públicos, alguns estados têm a sua própria previdência, certo? Alguns estados, eles têm a sua própria previdência. Então, tem que verificar. Se você for servidor público, se você for servidor funcionário de alguma empresa, se for as empresas normais, particulares, então você vai pagar pelo INSS. Mesmo quando a gente é só
ali estagiário já se paga pelo INSS. Opa, passei demais. Então vamos lá. Depois que você sabe, o que você vai fazer? Você vai fazer uma estimativa. O que isso quer dizer? Você vai se programar. E isso serve também para os pais de vocês. Vocês podem falar isso para eles, que eles podem fazer uma estimativa de quanto você vai precisar para manter o seu padrão de vida. Como assim, professora Ila? Ah, hoje, professora Ila, eu tenho uma ideia. Quando eu tiver com 60 anos, eu quero ter um padrão de vida cujo meu salário lá seja de R$10.000 ao mês. Porque esses R$10.000 vai me dar condições de pagar um plano de saúde, vai me dar condições de ir ao supermercado todos os meses, ter uma casa confortável, e aí você vai enumerando seus sonhos, certo? Então você já sabe qual é o seu padrão de vida. Então você tem que saber exatamente quanto você vai precisar guardar durante todos esses anos para quando chegar na sua aposentadoria, você ter um salário de R$10.000. Então você vai calcular a reserva que será necessária. Olha como é importante tudo isso. Você tem que saber exatamente onde você quer chegar. Por quê? Se você sabe aonde você quer chegar, você tem ideia do valor que deseja. E aí você vai calcular quanto, que é o tamanho da sua reserva, você vai precisar guardar, manter sem mexer da sua renda mensal para a aposentadoria. Para quê? Para quando você chegar lá na sua aposentadoria, você desfrutar aqui dos R$10.000 que você vai ter. Planeje a sua poupança. Além da aposentadoria, eu tenho que ter uma poupança. Quanto que eu estou poupando? A renda total da sua aposentadoria pode não ser o suficiente para garantir o padrão de vida. Ah, eu guardei, eu paguei a previdência pública, eu paguei uma previdência particular, mas mesmo assim eu não consegui alcançar R$10.000. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma boa poupança durante esses anos para garantir os gastos extras que eu vou ter na minha velhice. Então, quanto mais você poupar, gente, poupança não tem nada a ver com ser mesquinho, viu? Mas é uma alternativa para você conquistar o seu patrimônio. É uma alternativa para você conquistar ali a sua meta. Então, comece desde já, desde agora, a guardar dinheiro. E aí, gente, como é que gasta? Como é que se guarda dinheiro? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu vou guardar, gastar, pensar na aposentadoria se eu não consigo gerir o meu tempo? É algo importante a se analisar, sabia disso? Ah, o dia tem 24 horas e eu desperdiço essas 24 horas fazendo nada. Como é que eu vou ganhar 10.000 lá na minha aposentadoria se eu não soube gerir o meu tempo? Se eu não empreguei o meu tempo em situações adequadas, em ações que vão me possibilitar um futuro? Então, enquanto a gente é jovem, eu digo a gente porque eu não sou tão jovem, mas enquanto vocês são jovens, vocês precisam lembrar disso. Quanto mais cedo eu aprender a gerir o tempo, melhor vai ser o meu futuro. Vocês podem parar uma horinha aí e conversar com as pessoas mais antigas, o vô, a avó, sabe aquele vizinho que hoje está desfrutando de uma boa aposentadoria? Pergunta dele o que ele fez com o tempo dele. O que você tem feito com o seu tempo? Vamos aprender algumas técnicas de gerir o nosso tempo? Se liga aí, galera!
Presta atenção. A gestão de tempo deixou de ser uma disciplina de controle e passou a ser fundamental para o equilíbrio. Antigamente, as pessoas diziam assim, se eu estou gerindo, se eu tenho o meu tempo, eu sou uma pessoa controladora. Mentira, gente! Você é uma pessoa equilibrada. Por quê? Você consegue se dividir ali, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Então, você pode e deve abusar das ferramentas para gerir o seu tempo e melhorar a sua qualidade de vida. Os seus relacionamentos vão se tornar mais saudáveis e mais produtivos. Olha aí, o que é uma gestão de tempo? Pense no tempo como algo que tem valor. Não sei se vocês já ouviram, mas eu creio que sim. As pessoas dizem assim, o tempo vale dinheiro, meu tempo vale dinheiro. E é verdade, o nosso tempo vale dinheiro. Nós não trabalhamos de graça, nós não dormimos de graça. Todo mundo tem um valor. Então, a gente tem que aprender a usar o nosso tempo. De que forma? Olha o que mais eu falei para vocês aqui. De forma planejada, assim como os valores que a gente poupa para a gente ver, nós temos que saber que no final do dia, no final da semana, no final do ano, no final do mês, nós temos feito todas as tarefas que são necessárias e ainda tenha sobrado um tempo livre. Para quê? Para a gente relaxar. Se você fizer as tarefas aleatoriamente, de forma desorganizadas, vão faltar tempo para cumprir itens. Então, quanto mais você planeja, melhor é o seu tempo. Então, olha aí, qual é a importância da gestão do tempo? E por que ela deve fazer parte da estratégia de uma empresa e da sua vida pessoal? Porque quanto mais tempo eu tenho, melhor. Então, tem um professor, o Peter, que ele diz assim, ele é conhecido como o pai da administração moderna. O tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Ou seja, se eu não consigo gerenciar o meu tempo, como é que eu vou gerenciar as minhas finanças? Como é que eu vou gerenciar a minha vida? Como é que eu vou gerenciar, por exemplo, quando vocês estiverem aí, o casamento, a família? Não tem. Então, eu tenho que saber como organizar o meu tempo. Você tem metas ambiciosas, mas tem muita dificuldade em manter um planejamento? Descubra como ser disciplinado. Pode ser uma solução para o seu dilema. Ou seja, ser disciplinado é o segredo. Ou seja, planejar. Quanto melhor eu me planejo, eu me organizo, organizar é o segredo. Quanto melhor o planejamento, maior a organização. Se você já se sentiu frustrado, decepcionado, irritado porque não alcançou uma meta, ou seja, você não se planejou da forma correta, você alcançou pela metade, se a sua resposta for sim, é provavelmente porque você não é disciplinado. Porque se você for disciplinado, você vai ser persistente. Como ser disciplinado? Ser disciplinado é alcançar o sucesso. Como? É que a gente tem que ter aqui uma característica exclusiva e alguns indivíduos especiais. Você pode se tornar uma pessoa disciplinada exercitando essa habilidade. Olha bem aqui algumas situações que você pode ter dentro do seu propósito. Primeiro, entenda o seu propósito. Não basta saber o quê, mas você tem que saber o que você deseja alcançar, mas também por que você deseja. Você quer atingir essa meta por quê? Qual é o sonho que você quer concretizar? Assim você vai ter com clareza e consistência e principalmente persistência. Crie um ambiente de inevitabilidade,
Ou seja, se for muito fácil, você terá mais facilidade de executar suas tarefas. Você cria sua disciplina e ao tempo que vai passando, lembre-se, não se distraia. Para quê? Se você se distrair, você vai perder o foco. Mas se você planejar, porque o segredo tem que estar relacionado aqui ao planejamento, você vai conseguir ter as distrações, ou seja, você vai relaxar. Faça um planejamento eficiente. Certifique-se de suas metas não sejam genéricas. Ah, sabe aquelas metas que todo mundo tem? Não, elas precisam ser eficazes e específicas. Estipule o prazo e formas de mensurar seu avanço. Vá registrando. Crie metas que sejam alcançáveis, coerentes com os seus valores, ou seja, com o seu planejamento pessoal. Seja resiliente, aceite os seus erros e procure aprender com eles, pois sair da zona de conforto não é fácil. A propósito, quase nada que vale a pena na vida é fácil de construir. E agora chegou o momento de mão na massa. Vamos lá. O que você vai fazer? Nesse momento, a gente vai reunir aí entre vocês e vocês vão criar uma roda de conversas. Como assim? Aliado ao professor de vocês, professor presencial, junto com vocês, vocês vão falar do planejamento de vida que vocês possuem. Que planejamento de vida é esse? Lembra do que eu falei? A curto e a longo prazo. Você pode fazer esse planejamento de forma pessoal ou você pode fazer esse planejamento de forma familiar, ou seja, usando a sua família como modelo. Use agenda, aplicativo no celular, quadro, o que vocês desejarem, vocês podem usar. Depois que você fizer o seu planejamento, você vai ter aquele momento que você vai apresentar o planejamento para a sua turma. Ou seu planejamento pessoal, ou seu planejamento familiar. Por quê? Você vai mostrar para eles quais são os seus objetivos. Porque você já entendeu que as emoções, a organização e a gestão do tempo está tudo aliado. Para quê? Para que no futuro você seja extremamente bem-sucedido. Mas para que isso aconteça, você começa agora, não deixa para daqui a pouco. Ah, eu vou esperar ter um bom emprego, eu vou esperar passar no concurso. Não, 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 não. Começa agora, certo? Então, depois me mostra como é que ficaram esses planejamentos que eu vou ter o maior prazer em ver. Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!